Fala, profissional contábil! Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e seja bem-vindo a mais uma aula de Power BI aqui do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma função DAX muito importante, que é a função SumX. Então fica com a gente até o final, que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Desde já, se você não for inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve rapidinho, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis, beleza? Agora, vamos à aula. Bom, pessoal, eu tenho a seguinte questão aqui. Eu tenho uma planilha onde eu tenho as informações de venda, né? Onde eu tenho aí as minhas vendas. Então, eu tenho aqui o número da nota, o código do produto, o NCM, a quantidade vendida e o preço unitário. E o que eu quero aqui é calcular o valor da venda total, ou seja, quantidade vezes preço unitário. Só que eu não tenho essa informação na minha planilha, então eu tenho que criar, tá? Para eu criar uma coluna com o valor líquido aí, seria o valor líquido, né, que seria a quantidade vezes preço unitário, seria muito simples de eu criar dentro dessa tabela aqui dentro do Power BI. Como é que eu faria isso? Vamos lá, pessoal. Clicando na tabela, eu tenho aqui uma opção chamada Ferramentas de Coluna. Tá vendo? Clicando nessa opção de Ferramentas de Coluna, eu tenho essa opçãozinha aqui no final, ó, Nova Coluna, que me permite criar uma nova coluna com um recurso que eu queira, beleza? Com cálculo, com alguma informação fixa, né? Enfim. Então, clicando aqui em Nova Coluna, eu vou dizer para o Power BI o seguinte, que eu quero criar uma coluna com o nome Valor Líquido, que seria o valor das vendas, e vou colocar aqui, igual, o nome da coluna vai se chamar Valor Líquido, beleza? E aí, qual é o cálculo que eu quero fazer? Eu quero pegar a quantidade e multiplicar pelo valor unitário, certo? Então, vou digitar aqui quantidade, e aí ele já vai me mostrar aqui, ó, tabela 1, coluna quantidade. Eu quero pegar essa coluna quantidade, certo? Então, seleciono aqui quantidade e eu quero multiplicar pelo preço unitário, tá? Então, eu vou colocar aqui preço, vou digitar preço, já vai aparecer aqui embaixo, ó, tabela 1, que é a minha tabela de vendas, preço unitário. Beleza? Cliquei, dei um Enter e olha o que ele vai fazer para mim. Ele vai criar uma coluna chamada valor líquido, exatamente com o cálculo que eu pedi. Aqui não dá para saber, né, porque é a quantidade 1 e o valor unitário 1. Não dá para saber se ele fez certo, né, se ele calculou certinho. Mas vamos botar aqui um produto que tenha, por exemplo, quantidade 2 aqui, para ele ver, ó. Quantidade 2, preço unitário 18,90 multiplicado por 2 dá 37,80. Então ele fez o cálculo certinho. Mas vamos supor que eu não queira criar uma coluna, eu não queira encher a minha planilha com colunas, eu queira criar uma medida que faça exatamente esse cálculo sem eu ter a necessidade de criar uma nova coluna. Qual seria essa medida? Qual seria a função DAX que me traria exatamente, faria esse cálculo para mim sem eu precisar criar uma coluna? Exatamente, a SumX é uma função que faz justamente isso. Ela vai varrer linha a linha e vai fazer o cálculo, vai verificar o que eu quero, o que eu pedir para ela, né? Que no nosso caso seria a multiplicação, né, entre a quantidade e o preço unitário. Ou seja, ele vai criar aí, vai raciocinar linha a linha, tá? Então, vamos utilizar essa função para criar esse cálculo sem ter que criar essa coluninha aqui de valor líquido, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é excluir essa coluna. Como é que eu excluo uma coluna da tabela? Ó, clico na coluna, posso clicar aqui com o botão direito e aqui eu tenho a opção de excluir. Ele vai excluir essa coluna valor líquido, beleza? Então, ó, cliquei aqui em excluir, excluir novamente, ele vai lá e vai excluir essa coluna que eu criei. Agora, eu vou voltar aqui para o View, tá? E eu vou criar uma medida que faça esse cálculo para mim, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na tabela 1, eu tenho 3 pontinhos aqui do lado, ó, mais opções, vou clicar nesse pontinho e aqui eu tenho a opção de criar uma nova medida, tá vendo? Clicando em nova medida, ele vai me permitir criar aí uma fórmula que vai ser a fórmula que nós vamos fazer o cálculo do valor unitário vezes a quantidade. Então, eu vou colocar aqui a mesma coisa que eu coloquei lá na coluna, ó, valor líquido, beleza? E vou colocar aqui, ó, igual, tá?
E a função que eu vou trazer vai ser a SumX. Por que a SumX e não a função Sum? Pessoal, porque a função Sum, ela faz uma análise, ela vai fazer uma verificação em cima de um todo. Ela não vai fazer o raciocínio linha a linha, ela faz em cima de um todo, ou seja, ela multiplica toda a quantidade por todo o preço unitário para chegar a um valor. Isso não é o que eu quero. Eu quero justamente fazer uma análise linha a linha. Eu quero que ele faça a varredura linha a linha e veja produto a produto qual é o valor líquido. Beleza? Por isso que para isso nós vamos usar a SumX. E se eu tentar usar a Sum aqui, não vai dar certo. Porque olha só, se eu chegar aqui e colocar a Sum, vou colocar aqui entre parênteses, tá? Coloquei a Sum, vou digitar de novo aqui Sum, vou dar um tabzinho para ele abrir a função, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no cálculo. Ó. Vou pegar aqui quantidade, vou dar um tab, vezes preço unitário. Repare que ele nem aparece aqui, ó. Por quê? Porque a função Sum ela só me permite calcular uma coluna, ou seja, ela vai fazer a soma total dessa coluna aqui, da coluna quantidade. E não vai fazer o que eu quero, ela não vai fazer a expressão, né, que seria o cálculo que eu quero, que é pegar a quantidade e multiplicar pelo preço unitário. Então isso eu consigo resolver utilizando a função SumX. Ó. Então vou apagar aqui a função Sum. E aqui eu vou escrever SumX, só botar o x no final. Ó. E aí eu vou dar um tab. E aí a primeira coisa que a função SumX me pede é uma tabela. Qual é a tabela que você quer trabalhar? No nosso caso, nós só temos uma tabela aqui, que é a tabela 1. Então eu vou colocar aqui a tabela 1. Já aparece aqui de cara a minha tabela. Ó, e vou dar um tab. E aí eu vou dar vírgula, vou apertar a vírgula e ele vai pedir a expressão, que é exatamente o cálculo que eu quero fazer. Então vamos lá, qual é o cálculo que nós queremos fazer? Ó? Quantidade, só digitar quanto vai aparecer aqui, vezes o quê? Vezes o preço unitário. Então vai aparecer aqui, ó, tabela e a coluna preço unitário. Então é isso que eu quero fazer, né? Fiz isso, vou fechar aqui a minha função Sum e vou dar um Enter. E aí ele vai criar a medida aqui, ó, esse desenhozinho de calculadora chamada valor líquido. E como é que eu sei que deu certo? Ó? Vou criar uma tabelinha aqui, ó, vou pegar aqui, vou criar uma tabela no meu Vivo aqui. Criei a tabela, vou aumentar aqui um pouquinho, para a gente poder visualizar melhor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar aqui o meu código de produto e vou jogar aqui para valores, tá? Ele vai fazer uma soma, né? Ele vai somar esse código de produto porque o código de produto está como numérico, tá? Só que aí é muito fácil, é só eu clicar nessa setinha aqui e pedir para ao invés de ele fazer uma soma, para ele não resumir, tá? Ele não vai resumir. Eu quero que ele traga aqui todos os meus códigos de produto, beleza? Show de bola, pessoal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu preço unitário, vou jogar aqui para valores, vou jogar aqui a quantidade, tá? Joguei aqui a quantidade. E aqui eu vou jogar o meu valor líquido, que é a minha medida. Ó. Joguei aqui. E aí, olha só o que ele vai fazer. Ó. Exatamente. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam visualizar melhor. Deixa eu colocar aqui o tamanho. Tamanho. Vou aumentar aqui, ó. Aumentar para que nós possamos ver. Ih, ficou muito grande. Deixa eu colocar 20 aqui. Deixa eu diminuir, que agora ficou muito grande. E deixa eu botar um 20 aqui, ficar melhor. Beleza, agora dá pra gente ver. Ó. E aqui ele fez exatamente o que nós queremos. Ó. Pegou o preço unitário vezes a quantidade, ó, 27,90. Aí pegou aqui ó, o produto 27, ó, que o preço unitário é 59,80. Pegou a quantidade e multiplicou certinho aqui, achou o valor líquido. Beleza, pessoal? Então, fez basicamente o que nós queríamos que ele fizesse. Né? Ele pegou aí o valor, a quantidade, pelo valor líquido. O preço unitário pela quantidade. Por que ele aqui, o produto 27, por exemplo, aqui está dando... Deixa eu achar o produto 27. Produto 27. Por exemplo,
Vamos pegar o produto 27. Aqui, ó. Produto 27, por que ele colocou o preço de... Aqui, ó, se eu não me engano, ele colocou aqui. O produto 27, ele pegou que o preço unitário é R$ 59,80, multiplicou por quantidade 2 e achou o valor líquido R$ 59,80. Porque aqui, pessoal, ele pegou o total. Ele pegou o total, ó, porque eu tenho duas vezes ele aqui na minha base, ó. Eu tenho o produto 27 em duas vezes, eu vendi o produto 27 em duas vezes aqui eu vendi o produto 27. Por isso que ele apresentou aqui, ó, quantidade 1 em 1, ele somou, achou 2 e pegou e somou os valores que deu 50 e poucos reais aqui, que eu acho que deu R$ 59,80. Ah, mas Diego, eu não queria que ele fizesse isso, eu queria que ele mostrasse venda a venda. Então, basta com que eu coloque aqui o número da nota, ó. Coloque o número da nota também no meu, na minha tabela. Pega aqui o número da nota e jogue para cá. Peguei o número da nota, agora ele vai fazer exatamente aquilo que nós queremos aqui, porque a nota, acho que foram duas vezes para a mesma nota, né? Produto 27, porque ele somou a nota aqui. Eu não quero que ele some a nota, eu quero que ele pegue não resumir, beleza? Tá. Agora sim, ele fez certinho aqui, ó, colocou ó, 27, 27, exatamente aquilo que ele queria. Então ficou igualzinho a nossa tabela aqui, tá? Entenderam, pessoal? Porque aqui ele colocou, ele tinha somado, né? Somado as notas. Eu queria que ele contasse, beleza? E aqui, quando eu coloquei só o código do produto, como eu tinha o produto 27 duas vezes, ele pegou e fez a soma como se o valor unitário, o preço unitário do produto fosse 50 e poucos reais, beleza? Então, ó, exatamente isso que nós queríamos, né? Colocando a nota resolve o nosso problema aqui, que agora ele faz o cálculo certinho, ó. Pegou aqui o preço unitário, R$ 27,90, vezes a quantidade, chegando aqui ao valor líquido. Beleza, pessoal? Então esse é o objetivo da função SumX. Ele vai varrer linha a linha, e fazer o cálculo, fazer a expressão que eu quiser. Beleza, pessoal? Então, ó, espero que tenham gostado da aula. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.